Você já ouviu falar de síndrome de burnout? É uma doença causada por exaustão no trabalho que atinge 1/3 dos brasileiros. Mas há como evitar essa doença? Quem vai explicar para a gente é a psicóloga Joceline Oliveira de Sá. Joceline, de acordo com a pesquisa realizada pela International Street Management Association do ano passado, 1 a cada 9 profissionais brasileiros está dentro de um ciclo de esgotamento físico e psíquico por causa de condições extenuantes no ambiente de trabalho. Esse é um número alarmante ou tecnicamente aceitável? Não, é um número bastante acentuado, inclusive porque esse número é o que é oficializado. Não é? Muitas pessoas estão sofrendo, são acometidas de sintomas da crise e isso não é notificado. Então, assim, a gente vive no ambiente das organizações e a gente consegue observar o quanto que esse estresse, o quanto que esse estado de esgotamento, ele interfere bastante na produtividade dos colaboradores, dos profissionais e na qualidade de vida do ser humano em geral. Antes da gente dar continuidade essa questão, eu queria até esclarecer, porque a pronúncia burnout, elas são aceitáveis, né? Isso. Mas qual é a origem mesmo? É francesa? Na verdade, a pronúncia burnout, né? Ela vem do inglês, que é queimar para fora, né? Então, literalmente, você explode, né? Então, não é fechado burnout, que parece francês, né? Isso, a pronúncia correta é burnout, né? Que vem do inglês. Out. Literalmente, burn out. Exatamente. Você queima para fora, você explode. Extravasa, explode, né? Exatamente. Que tipo de atitude, né, causa esse estresse no dia a dia? Até para a gente, alguém está passando às vezes pelo problema e não sabe, né? Olha, o burnout ele é uma síndrome mesmo, né, classificada na classificação internacional de doenças e assim, tem vários níveis. Você começa desde um esgotamento normal, porque hoje a Organização Mundial de Saúde classifica a doença, entre outras coisas, como você ter a capacidade de responder normalmente ao estresse da vida. Então, normalmente a gente vai ter situações estressantes e você vai estar num padrão saudável se você puder dar respostas adequadas a esse nível de estresse. O que é que acontece? O que é o burnout? Esse nível de estresse, ele passa dessa normalidade, ele começa a ser uma coisa contínua e aí você começa a ter os sintomas do esgotamento, que muitas vezes são sintomas que podem ser confundidos, inclusive, com uma pessoa que tem um relacionamento difícil, realmente porque você fica mais irritadiço, né? Você fica sem paciência, você acaba prejudicando as suas relações interpessoais, mas quando, na verdade, isso já é um início, né, dessa sintomatologia que começa com esse incômodo e depois pode ir agravando para quadros depressivos, realmente, inclusive ao suicídio, né? Nossa! Então, Mas isso difere de pessoa a pessoa, né? Tem Sim. gente que aguenta mais a pressão, né? Falar de pressão é aceitável? O trabalhador está sob pressão? Sim, com certeza, é bastante aceitável. Na verdade, o que é que, principalmente quando a gente, porque essa síndrome a gente consegue observar muito no ambiente organizacional, né? Quando as pessoas, o clima e a cultura organizacional também vão influenciar essa questão do quanto que as pessoas vão ter esse estresse que seja mais administrável ou menos administrável, que ele seja excessivo. Então, esse estresse excessivo, ele acaba adoecendo as pessoas e adoecendo a própria organização, no sentido de baixa de produtividade, no sentido que aquelas pessoas não vão produzir o quanto que elas poderiam produzir ou têm potencial de produzir. Por isso que a gente fala que a busca é que a gente tenha ambientes saudáveis. O que é um ambiente saudável?
Exato. Um ambiente saudável é onde a gente possa proporcionar uma conversa aberta, onde o ambiente seja pautado pela ética e pelo respeito nas relações. Então, quando você consegue ter na sua casa, quando você consegue ter no seu trabalho um ambiente pautado pelo diálogo, pautado pelo respeito, né, você consegue, inclusive, melhorar e, principalmente, você ter um olhar voltado para a sua qualidade de vida, porque também isso vai interferir. A questão do você ter um horário de lazer, por exemplo. Tem gente que trabalha... essa síndrome ela é muito estudada e muito observada em ambientes hospitalares, por exemplo, nas profissões relacionadas à área de saúde. Tem gente que está num plantão, pega o outro plantão, já emenda com o outro, você acaba trabalhando 48, 36 horas seguidas, né, sem um descanso adequado. Então, você precisa realmente ter uma atenção de forma geral na sua vida, para que você não possa, para que esses sintomas do estresse, você possa ter a capacidade interna de administrar esses sintomas. Por exemplo, ter um tempo para ir no cinema, fazer uma academia, ir visitar um parente, mas com a carga que a gente tem, que termina tendo por conta dos salários baixíssimos. Aliás, só quem ganha dinheiro é o povo do judiciário, né? E os políticos, porque nem os empresários estão ganhando dinheiro, estão sonegando para poder sobreviver. Esse é o país da crise, não é? Então, nós estamos vivendo a crise com síndrome de burnout rapidinho, né? Isso, aí a gente precisa gerenciar e observar os nossos comportamentos para que a gente possa, mesmo em crise, trabalhar o quê? Administrar o nosso tempo, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, e você acaba perdendo muito tempo, por exemplo, em rede social, né? Então você passa meia hora, 40 minutos, às vezes, numa rede social, você nem sente que o tempo passou, onde essa meia hora você poderia estar fazendo uma caminhada, que é de graça. Né? Então, assim, uma série de situações que você precisa observar a sua vida como um todo. Tá, eu não tenho dinheiro para ir numa academia da moda, por exemplo, mas eu posso fazer uma caminhada na minha rua, eu posso acordar meia hora mais cedo e caminhar, ou eu posso chegar do meu trabalho, ao invés de ficar só sentado, e aí vem a questão do sedentarismo também, eu posso fazer um movimento em casa mesmo. Então, assim, visitar um parente que seja próximo, né? Você ainda faz a caminhada, visita o parente, conversa. Então, assim, é achar alternativas, né? E diminuir um pouco a questão dos impeditivos, porque se a gente for achar empecilhos para trabalhar a nossa qualidade de vida, a gente vai achar vários, né? A gente vai achar a falta de dinheiro, a gente vai achar a falta de tempo, a gente vai achar o estresse natural do trabalho, e isso vai se exacerbando. E isso vai tomando uma dimensão na sua vida que você acaba sem ânimo para fazer nada, né? Então, você começa minando as suas relações, porque você passa a não se relacionar direito com as pessoas, você mina a sua saúde, né, física, inclusive, porque o estresse é levado nessa intensidade, ele vai acabar prejudicando você fisicamente, né? Enfim, então a gente precisa ter essa visão holística, que eu tenho o meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar das minhas relações. Para isso, eu tenho que sair um pouquinho do automático e tomar consciência de como é que está a minha vida. E é preciso analisar muito bem, até ter inteligência emocional para lidar com o problema, porque às vezes você está no adoecimento, mas vamos dizer assim, é a organização que está doente e que está levando você à doença. Exatamente. E é quando a gente Você não pode mudar a organização, né? A não ser, você não pode atirar no chefe, né? Tem um filme aí que matei o chefe, fui pro cinema, né? Uma coisa assim. Justamente. E aí é onde vem a responsabilidade das organizações e a importância do psicólogo organizacional nas organizações, para que ele possa fazer essa leitura, porque existem ferramentas que você pode gerenciar esse clima de trabalho. Cobrança indevida da chefia, isso pode ser relacionado a um item que, vamos dizer, não incapacitando, mas que pode desencadear uma síndrome? Uma só
Talvez não, tá? Mas o ambiente, o que caracteriza o burnout não é o estresse em si. O que caracteriza o burnout é a constância dessa situação de estresse, né? Então, se você tem um chefe, por exemplo, que uma vez ou outra, por algum motivo qualquer, explodiu com você, mas aquilo não é uma recorrência, você tem uma relação boa com ele, você consegue conversar em outros momentos e tal, você pode até administrar. Quando você tem aquele gestor, que é o antigo chefe, que a gente dizia, que ele só vai fazer as cobranças de modo excessivo, as cobranças de modo desrespeitoso até. Então, isso vai gerar... Ríspida, né? Ríspida, muito ríspida, né? Isso pode gerar não só a síndrome do burnout, que aí é uma coisa pessoal, causada por vários fatores que estão fora do indivíduo também, o clima organizacional, as condições de trabalho, né, a forma como se relaciona com o seu chefe, mas também tem os seus conteúdos internos. Você pode ser uma pessoa resiliente, você pode ser uma pessoa que se trabalhe, né, no seu autoconhecimento e você lide melhor com essas situações. Ou não, pode ser uma pessoa totalmente fragilizada e entrar num ambiente desse, realmente ela vai cair. Né? E aí tem as questões do assédio moral também, que aí já é uma outra temática, mas que tem muito a ver com o que você falou. A legislação trata esse tema? Por exemplo, da síndrome de burnout incapacitando servidores, funcionários e entra num processo incapacitante e prejudica a si, a família toda? A legislação em si, não, ela é classificada e é isso que a gente fala muito. Existe muita teoria, né, em relação a como trabalhar isso, fazer o manejo e a prevenção desse problema a nível organizacional, mas você não tem muita prática disso daí. E aí é um risco psicossocial que, na verdade, a legislação vai monitorar o quê? Os riscos físicos, os riscos ambientais, tanto é que você tem um médico do trabalho que é obrigado a estar na empresa, você tem o enfermeiro, você tem o técnico de segurança do trabalho, que vai ver o quê? O risco físico, o risco biológico, mas o risco psicossocial, que vem justamente ambientes onde existe muita corrupção, ambientes onde existe esse clima muito pesado de exigência, de cobrança. Então, esse risco psicossocial, ele é trabalhado muito de acordo com a cultura e o direcionamento da organização. Se você tem um gestor pautado nisso daí, se você tem uma área específica voltada para trabalhar esses aspectos, você tem como gerenciar e você tem ferramentas para trabalhar e transformar a sua organização numa organização saudável. O psicólogo é o profissional indicado para poder fazer a primeira abordagem e dar início ao tratamento. Isso, para ter esse olhar mais diferenciado no nível individual, você pode ter a necessidade do uso medicamentoso mesmo, e aí você tem que encaminhar para um psiquiatra, que é naqueles casos que vai passando para uma depressão e aí você vai ter que fazer essa investigação, ou com avaliações psicométricas, o psicólogo também pode fazer esse diagnóstico a partir dessas avaliações. Conversamos com Jocelina Oliveira de Sá, ela é psicóloga, muito obrigado pela entrevista. Ok. Atenção, se você não dormiu direito, ficou pensando naquele probleminha do trabalho, sim, você pode desenvolver a síndrome de burnout. Se cuide, vá ao psicólogo, trate a organização se você é gestor. Exato. Tá certo? Pauta Especial fica por aqui. Voltamos às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.